Boa noite, amigos. Meu nome é Samuel Albano, sou teólogo, professor de grego. Estamos trabalhando na tradução do Evangelho de João e hoje nós vamos traduzir o versículo 1 e 2 do 4º capítulo do Evangelho de João, que diz assim: Hos egnon hoi Iesus hot ekusen hoi farisaio hot Iesus peionen mafetas poiei kai baptizei Ioannes. Vamos fazer a leitura do versículo 2, depois iremos para a tradução. Kaitoige Iesus autus, uk baptizem aloi maftai autu. A tradução, de acordo com a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, fica assim: Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Nessa primeira tradução de João Ferreira de Almeida, nós podemos ver que a palavra Senhor, aqui no texto grego, aqui apresentado, não está no grego, né? Não tem essa palavra Senhor, e sim um nome próprio de Jesus, né? Que é Iesus no grego. Então, temos Hos egnon Ho Iesus, Jesus. A tradução fica: então, quando soube Jesus, né, que os fariseus ouviram que Jesus faz e batiza mais discípulos que João, nós temos aqui dois verbos, que é o poiei e o baptizei. Aqui ele foi colocado no imperfeito, né? Fazia e batizava. Porém, o texto grego, tanto na versão crítica quanto na versão dos textos receptos, né? Ele é apresentado na forma do presente indicativo ativo, na terceira pessoa do singular. Então, ele faz e batiza. Então, a tradução literal do grego fica: então, quando soube o Jesus, aqui nós temos um auristo, egno, de gnosco, depois nós vamos apresentar os verbos. Temos também o ekusa, que também é um auristo, indicativo ativo, que já é a terceira pessoa do singular, né? Ou terceira pessoa do plural, ekusa. E no texto grego não aparece a palavra Senhor. Porém, nos textos receptos, já não contém o nome Jesus, e sim o nome Kyrios, Kyrios, que é o nome Senhor. Por isso que nessa versão de João Ferreira de Almeida é apresentado o nome Senhor e não o nome de Jesus. Porque a base da tradução, né, de João Ferreira de Almeida foi os textos receptos, os textos recebidos. Porém, nós estamos analisando os textos da alta crítica, ou seja, os textos gregos mais antigos. Vamos fazer a leitura do versículo 2, né? Kaitoge Iesus autu, uk baptizem aloi mafetai autu. Se bem, temos o kaitoge, que é uma conjunção subordinada, que significa no entanto, embora, é claro, de fato, ainda, realmente, se bem, né? Então a tradução fica: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aqui nesse segundo versículo não tem a palavra sim, né, que é o né no grego. Então, kaitog Iesus autu, uk baptizem aloi maftai autu. Então a tradução fica: se bem que Jesus mesmo, né, Iesus autos, ou seja, ele, Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus,
uc, não. E baptizem, aqui sim está no imperfeito, né? Não batizava. Alarroi, mas os discípulos dele, mais os seus discípulos. Jesus não batizava, mais os seus discípulos. Essa é a tradução literal do grego, né? Vamos aqui fazer a análise dos verbos. No versículo 1 nós temos o verbo egno, ekusen, e poiei e baptizei. Egno é do gnosco, né? Verbo gnosco, que é o verbo aprender, conhecer, saber. E ele está no auristo, indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Então ele soube, Jesus soube, né? Que os fariseus ouviram, que é esse verbo ekusan, também está no auristo. Eles ouviram, mas dessa vez na terceira pessoa do plural. Eles ouviram do verbo acu, verbo ouvir, dizer. Poiei, ou seja, que Jesus faz. Aqui nós temos aqui um presente indicativo ativo. Então eles ouviram que Jesus faz, né? Faz e batiza mais discípulos que João. Faz e batiza. Porém, na tradução nós poderemos, né, colocar no imperfeito para trazer uma harmonia para o texto, né, como se fosse algo que já passou, né? Já passou. Jesus faz e batiza. Mas, porém, numa tradução literal, seria no presente indicativo ativo. Interessante pegar essas coisas, esses pontos que nós começamos a entender a tradução do Evangelho de João. Eu aprendi muitas coisas com traduções, né? Qual a maneira melhor de se estudar o grego? Traduzindo os textos, nós vamos conhecendo a escrita do autor, a maneira que ele coloca os verbos, né? Como ele define ali uma sentença, né? A questão da sintaxe. Nós entendemos ali, né? Aí, baptizei também está no presente indicativo ativo, ou seja, ele batiza, né? Mais discípulo que João. Temos o kaitoge no versículo 2, que já é apresentado já apenas um verbo, né? Que é o baptizem, e temos essa conjunção subordinada, que é embora, no entanto, se bem que, ainda que. Ou seja, embora que, né, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Essa é a tradução literal. Temos o baptizei, né, no versículo 2, de baptiza também, só que está no perfeito, terceira pessoa do singular, ou seja, ele batizava. Interessante, né? Aqui João coloca no imperfeito no versículo 2, mas no versículo 1 ele coloca num presente indicativo ativo. Ou seja, eles ouviram, João é como se João estivesse trazendo toda a sentença para o presente. Né? Eles ouviram, né, dizer que Jesus faz e batiza mais discípulo que João. Ou seja, é como se fosse ele estivesse trazendo um quadro para o presente, levando a pessoa para aquele momento, o qual os discípulos de Jesus estavam batizando muita gente. E o texto vai dizer, né, que eles batizavam mais do que João. João batizava muita gente, né? As escrituras diz que muita gente vinha até João para ser batizado. Batismo do arrependimento. E Jesus continuou, né? Muitos discípulos de João passaram a ser seguidores de Jesus, seguiram Jesus. João estava em cárcere, encarcerado, né? E mandou os seus discípulos saber se de fato Jesus era aquele que iria vir ou se eles deveriam esperar outro. Jesus disse, olha, anunciai o que está acontecendo. Cegos enxergam, coxos andam, mortos ressuscitam. E eles levaram essa resposta para João e João soube que ali era o Messias, que ali era Jesus, né? João ele tinha um relacionamento
com Deus. Deus o revelava, Deus falava com ele. Ele foi o precursor de Jesus, né? Ele anunciou a vinda de Jesus. Então, amigos, a tradução literal, vamos para a nossa tradução literal, fica assim. Então, quando Jesus soube que os fariseus ouviram que Jesus faz e batiza mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Essa é uma tradução literal, obedecendo às sentenças dos verbos, a análise dos verbos, né? E a sentença da frase. Então, Jesus, quando soube que os fariseus ouviram que Jesus faz e batiza mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então essa foi a tradução do versículo 1 e 2 do 4º capítulo do Evangelho de João. E peço a vocês que se inscrevam, né, no canal, né, iremos postar a tradução, já traduzimos o capítulo 1 todinho do Evangelho de João, né, capítulo 1 todinho, o capítulo 2, o capítulo 3, iremos agora entrar no capítulo 4, onde iremos ver a história, né, o encontro de Jesus com a samaritana, e nós iremos ter uma tradução diretamente do grego, né, você que gosta de pregar, anunciar a palavra de Deus, né, é interessante você pegar esses pontos, essas análises, analisar em um sermão, você vê realmente o que o texto original está trazendo, o que ele traz para nós de novidade, quais as diferenças do texto original, da sua linguagem original para as nossas hoje. Então vai ser de grande aproveito para cada um de nós. Então peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí no vídeo e logo estaremos postando aí o versículo 3 e 4 do 4º capítulo do Evangelho de João.